vai, não foi. Não foi. E isso é complicado. E tem várias pessoas que dizem isso. E não é uma frase boa da gente dizer. Outra frase que a gente diz: não tenho tempo pra nada. Eu tava conversando ontem mesmo com um colega meu, ele tava me falando: eu não tenho tempo porque é isso, porque eu faço isso, aquilo outro. E essa é a maior ilusão que nós temos atualmente e a maior crença limitante que a gente tem atualmente. Porque nós temos tempo sim. Quando a gente quer. Quando a gente não quer, a gente vê, não tenho tempo, sou muito ocupada, não sei o que, não sei o que. Eu me lembrei, tava paquerando com um crush. E aí, só que tipo o seguinte, ele não tava no topo da lista de prioridades. Sim, gente. Um dia desse, uma colega, Mariana, tava falando que uma coleguinha dela tava administrando 5 contatinhos, né? Eu tô administrando 6. E aí, quando eu falo administrar, não tô pegando 6, pelo amor de Deus. Um tá na lista de prioridades, entendeu? Os outros estão... E aí ele tava na lista mais embaixo, aí ele tinha me convidado pra gente assistir Coringa, só que ele me convidou em cima da hora. Honey, não tenho tempo. Tem que convidar com antecedência, porque eu sou uma pessoa ocupada. Olha, a pessoa fica assistindo Netflix aqui, a pessoa fica assistindo Netflix com a cara pra cima, seja uma pessoa ocupada. E isso ele já tinha feito o segundo convite. E aí ele, mas você tá sempre ocupada pra mim, será? Aí eu, como assim? E aí, depois eu percebi que essa questão de que, eu não tenho tempo, a gente tem tempo quando a gente quer. A gente usa essas desculpas exatamente pra gente poder se safar, pra gente poder não se dedicar. E aí, no final das contas, né, só pra até finalizar a história, eu nunca arranjei tempo pra ele. Mas, enfim, não diga que você não tem tempo, diga que você vai se organizar, que você vai arrumar um tempo. Entendeu? Eu ouço muito, inclusive, no grupo. Dona Conceição, não estou preparada. Vamos chegar nessa parte aí. Não sou bom o suficiente. Eu me lembro que quando eu mudei de emprego, que eu comecei no meu primeiro mês, quando eu completei 1 mês de empresa, me botaram para atender cliente. Gente, atender cliente é difícil. Porque você encontra cada clientezinho fofo, que você tem que ter muita serenidade, você tem que ter fé em Deus. E aí, quando eu fui falar a primeira vez com o cliente, ele foi altamente grosso comigo. A minha sorte é que eu estava com a minha chefe, ela tomou, né, a rédea do negócio e eu fiquei parada olhando pra ele. Tipo assim, ele quase me engolia. Ele foi bem grosso. E aí eu sei que quando foi, até que no final, ele amenizou. Daqui a pouco, no final do atendimento, ele estava mostrando a foto dos netos. Olha, minha gente, pra quê? Ele chegou parecendo um dinossauro pra passar por cima de mim. E no final, minha filha, o que minha filha? A foto do meu neto, esses meus netos são muito lindos. E aí, tipo assim, eu já tava quase íntima dele. E aí, quando terminou esse atendimento, eu disse pra mim mesma, cara, eu não sou boa pra atender ninguém. Como assim, Brasil? Hoje, mais de 1 ano depois que eu tô na empresa, gente, eu morro de alegria quando as meninas da recepção, Inês, tem um cliente aqui que quer falar contigo. Opa, tô indo. E aí, quando eu chego, consigo desenrolar um atendimento de boas com esse cliente. E não sinto mais esse receio. Então, eu não digo mais, isso aqui não dá pra mim. Eu sempre, quando chega alguma tarefa nova pra mim, e aí, Neuza, eu tenho coragem? Tenho, me dá só um tempinho pra me adaptar. É muito melhor do que você dizer, não, isso aqui não dá pra mim. Dá. Qualquer coisa que a gente se dedica a fazer dá certo. Você não serve pra nada. Esse você não serve pra nada, mãe adora dizer. Mas só que mãe diz com outra palavra. Esse menino não faz nada. Essa menina não faz nada. Uma crença limitante. E aí que nós, filhos, a gente também internaliza. E aí daqui a pouco a gente fica sem fazer nada. Porque a mãe fala tanto que a gente fica sem fazer nada. E aí eu tava conversando também com um outro colega meu. E aí a mãe dele conversando. Pois é, minha filha, a gente tinha marcado um almoço. E aí eu sei que eles chegaram atrasados. E ela, minha filha, Ave Maria, não sei o que, a fulano só chega atrasado. Esse menino não faz nada. Gente, o menino trabalha feito um condenado. Esse menino não faz nada. Aí eu olhei assim pra ela e eu comigo. Ui, mãezinha, não diz isso. Não diz isso.
Tinha uma outra crença também que um dia eu até conversei com a mamãe sobre isso. No meu antigo emprego, a mamãe dizia assim pra mim: teu dinheiro não dá pra nada. Gente, se fosse o boy dizendo, se fosse qualquer outra pessoa da rua dizendo, não feria. Mas quando é sua própria mãe dizendo que seu dinheiro, que seu trabalho não dá pra nada, doeu. Mas eu não fui me zangar. Eu cheguei pra ela: sente bem aqui, vamos conversar. A partir de hoje a senhora não vai mais dizer que meu dinheiro não dá pra nada. Porque se a senhora está jogando a maldição em cima, pelo amor de Deus, maldição de mãe é pior. Não diga mais isso. E ela realmente, ela se tocou e a mamãe nunca mais disse. Ela mudou a frase. Porque vocês sabem como são mãe. Eu não vejo teu dinheiro. Aí eu, meu Deus, e nem eu. Ela tanto diz que até eu, quando cai na conta no outro dia, meu Deus, eu paguei as contas, sumiu. Eu digo: mãe, ela só trocou a frase, mas ela continuou. Não comente nada, a palestra é minha. Ninguém me quer, ninguém... Gente, eu dizia muito isso quando eu era feia. Eu dizia muito isso. Meu Deus, ninguém me quer, ninguém me... Tinha uma pressa, principalmente porque a vovó, ela era demoníaca. Vozinha. Não, mas ela sabe o que eu quero dizer com isso. Que a vovó, toda vez que eu ia visitar ela, e qualquer neto, mas principalmente as mulheres, ela dizia: minha filha arrumou um namorado, alguma coisinha assim. Eu disse: vó, nada não. E aí, beleza, eu sei que ela passou um tempo sem me ver, né? Acho que ela tinha ido embora para o Ceará, e eu passou um bom tempo sem a gente se ver, depois ela voltou, se não me engano. Quando ela me viu, gente, aí eu já tava, né, mais ajeitadinha, né? Eu já tava melhorzinha. Quando ela me viu, ela: minha filha, parece que a mão dos homens já tá passando. Crença limitante de que você, mulher, só desabrocha se um homem passa a mão, né? Isso pra gente não dizer outras coisas. Mas aí eu fiquei... Aí eu, beleza. Como eu não tive coragem de falar diretamente pra ela, só que assim, a vovó, ela não dizia isso uma vez na vida. Ela dizia toda vez que me via. E detalhe, ela não dizia só para mim, ela dizia para qualquer pessoa que estivesse no meio. A minha neta tá bonita desse tempo, porque os homens passando a mão. E aí teve um dia que eu mandei um recado para uma outra tia minha. Porque eu tenho uma tia, que a apelido dela é Boca de Gamela. Porque ela não guarda segredo, segredo não é com ela. Olha eu botando a crença limitante na outra. Vocês estão vendo aí? Aí quando foi um dia eu mandei um recado para ela: tia... porque eu não gosto, tia, eu não fui criada dessa forma. Toda vez que eu chego, a vovó, ao invés de me pedir a benção, ou de me dar um cheiro, ou me dar dinheiro, então ela não faz isso. Ela vem falar que eu tô cada vez mais bonita porque é os homens que estão passando a mão em mim. Aí minha tia captou recado, né? Falou pra vovó. E realmente, nunca mais a vovó disse isso. Nunca mais ela falou isso pra mim. Minha filha, mas você tá tão bonita, minha filha tá se alimentando bem, né? Vovó demais, alimentação ok. Mas ela não diz mais que eu estou à mercê das mãos alheias. Então, assim, certas crenças limitantes, certas coisas que nossos parentes às vezes dizem, que às vezes a gente, não é porque é vó, não é porque é vó. Se eu não gosto de ouvir, é claro que eu não vou ser indelicada, é claro que eu não vou ser grosseira, mas eu posso dizer, não, isso eu não aceito. De uma forma sutil. No caso, eu usei minha tia, bem sutil, e realmente surtiu esse efeito. Então, esse negócio, essa história de ninguém me quer, ninguém me ama. E é uma coisa que a mamãe conversa muito com as meninas, principalmente mais jovens que chegam aqui. E assim, é uma galera que é uma pressa pra ter alguém, pra estar com alguém, que se não tiver com alguém, não é ninguém, aquela coisa toda. E aí... Quando você amadurece, você percebe que tudo é no seu tempo. Que certas coisas você precisa viver no seu tempo. Outra coisa, uma coisa que eu até falei. Muitas mulheres não vão encontrar o príncipe encantado de primeira. Nem de 50 vão achar, nem de 10ª vão achar. Porque príncipes não existem.
Príncipes não existem. Princesas também não. E aí, às vezes a gente tem uma pressa para querer casar logo, para não sei o quê, para isso, aquilo, outro. E aí, muitas vezes você se precipita, você acaba, depois de um tempo, vendo que aquela pessoa não é aquilo que você imaginava. E aí, detalhe é que o pior, você vai colocar a culpa na outra pessoa. Ó, fulano, tu não é o que eu imaginava. Sim, mas a questão não é o que o outro fulano é ou deixa de ser. A questão foi o que você projetou, que você queria que fosse. E que não é. Então, não digam isso nessa história, ninguém me quer, ninguém me ama. Até porque, para quem é espírita, sabe muito bem que essa frase ela é inócua. Porque pode não ter um encarnado que queira, mas desencarnado. Os tal dos súcubos e íncubos que só Jesus. Frase também que muita mulherada gosta de dizer, homens não prestam. Muitos homens também dizem, mulheres não prestam. Mas o fato de você ter tido uma experiência negativa não anula o restante da população. Você tem uma experiência negativa com X fulano, mas se você for realmente honesto, você vai até ver que na verdade foi você que não viu determinados sinais. Todo mundo emite sinais. Fulano me abandonou. Fulano já vinha dando sinais. Você que não viu. Dormiu no ponto. Todo mundo dá sinais daquilo que vai fazer. Todo mundo. Não se engane. Sabe por quê? Porque é lógico que aquilo que você pensa, inconscientemente ou conscientemente, você faz. Então, se você começa a ver a pessoa se afastando, se você começa a ver que a pessoa não está mais no pique como antigamente, eu digo no pique da questão de compartilhar, de vivenciar, de estar junto, isso, aquilo, outro, não vá dizer, a pessoa me abandonou. Não, a pessoa já vem dando sinais, ela já vem mostrando. Então, meu Deus, nunca imaginei que fulano fosse capaz de fazer isso comigo. Se você tivesse prestado atenção aos sinais, você teria visto que fulano dava umas escorregadas de vez em quando. Todos nós fazemos isso. Pessoas são previsíveis. É difícil você encontrar uma pessoa que não seja previsível. Na maioria das vezes ela é psicopata. Pra ela não ser previsível. Porque tem psicopata que quando você pensa... Mas nós damos sinais. Sempre a gente dá sinal de alguma coisa. Entendeu? Então não dá pra ser pego tão de surpresa assim. Outra frase, não sou feliz. Não sou feliz. Aí eu tenho uma amiga minha que ela é desiludida com um boy. Neuza, mulher, eu não sou feliz no amor. Olha que me dá uma dor quando eu escuto uma pessoa dizer isso. Entendeu? Eu não sou feliz. Amiga, eu vou te dar o conselho do Divaldo. Vai lá pro Maraca, meio da torcida dos homens e grita, que eu quero ver como os contatinhos tudinho chega. Não tem isso de não sou feliz. Você precisa ver o que é que te faz feliz e não espera que o outro te faça feliz. Gente feliz é feliz só ou acompanhado. É feliz. Estar feliz é uma questão de espírito, não é questão de companhia. Nunca foi e nem vai ser. E aí, novamente, a frase do relacionamento é complicado. E aí, graças a Deus que... Eu escuto muito essa frase, mas eu não acredito nela de jeito nenhum. Eu acho que pessoas, quando estão dispostas, realmente dispostas, tudo facilita. Diálogo, outra coisa também, quando pessoas são diretas. É interessantíssimo. Infelizmente, nós mulheres, a gente peca um pouco mais nessa questão, porque nós não sabemos ser diretas. Um dia desse eu estava assistindo no YouTube Como Falar com o Homem. Sabe por quê? Porque o que é que acontece? Aí eu me lembrei do pastor Cláudio ali dando exemplo. Ele disse que dos dois filhos brincando na sala, os brinquedos esparramados. Reação do homem, chega em casa, quero esses brinquedos aqui tudo guardado agora. Mulher quando chega em casa. Um dia vocês me matam, eu vou morrer, porque eu não aguento. Assim não dá, assim desse jeito eu não vivo. E aí fica as crianças, tipo, olhando o que ela quer dizer. Porque teu pai não presta, porque a sogra não presta, porque foi a criação que não deu, e não sei o que, não sei o que. Beleza, as crianças saem na sala e a louca sai catando os brinquedos, porque esses meninos, porque isso aqui não presta, não sei o que. E aí no final das contas ninguém sabe por que ela tá brigando. Mulheres, sejam diretas.
Isso salva a vida da gente. A gente, sabe, isso facilita tanto. E aí eu morri de sorrir dele comentando sobre isso, né? Porque seria tão mais simples se ela chegasse, vamos recolher esses brinquedos, acabou a brincadeira. Mas não, aí você junta fulano, beltrano, que cicrano, que isso, aquilo, outro, aí você arrudeia, e aí ele tava até contando outra cena também, né? Pergunte pro homem o que é que ele quer comer no final de semana, no domingo. Meu, o que é que tu quer comer? Churrasco. Se o homem pergunta pra mulher, ela passa 4 dias para responder. Não, mas podia ser uma lasanha, mas não, lasanha a gente comeu no domingo retrasado na casa da fulana. Não, amor, mas com um peixezinho recheado ficava bom. Não, mas aí a peixe a gente já comeu. A gente não se decide. Sabe que ontem eu fui dar uma de bacana, né? Pra que eu fui abrir o cardápio? Senhor, é um nome de comida que eu não tenho costume, gente. Eu sou acostumada com a baião de 2, você já sabe o que é. Maria Isabel, você já sabe o que é. Carne de sol, você já sabe o que é. Frango de sol, você já sabe o que é. Mas tem uns pratos steak não sei das quantas, com alcapaz, não sei do que. E aí eu digo, que é difícil. Eita, meu pai, eu não termino. Aí eu não sou nem besta. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Eu escolho a entrada e você escolhe o prato. Tá bom? Não, pois tá bom. Escolhe, filho. Aí eu escolhi a entrada, beleza, tudo de boa. E aí, foi tão fácil. Rapaz, só abriu o cardápio. Isso aqui. Você quer? Eu quero. Facilita tanto a vida da gente. Mas se fosse eu, Senhor, ainda estava lá no cardápio, ainda hoje. Mulheres precisam ser diretas, certo? Poxa vida, trabalho tão duro e nunca tenho dinheiro. Não nasci para ser rico. Isso aqui não é questão de não nascer para ser rico, mas eu preciso fazer uma ressalva. Existem pessoas que reencarnam realmente com a dificuldade financeira para que elas possam aprender o que não aprenderam em vidas passadas. Por exemplo, numa vida anterior você pode ter vindo, Neymar, rico. Mas se você não administra bem, você mesmo vai pedir à espiritualidade que você venha com recursos mais limitados para que você aprenda a administrar. Então, não é porque tá todo mundo conseguindo dinheiro, sendo coach, que eu também vou ser. Por quê? Não, e quando eu falo isso, não é limitando, mas o que eu quero dizer é que todo mundo tem as mesmas oportunidades? Tem, mas nem todo mundo tem as mesmas aptidões e nem todo mundo tem essa programação na sua vida. Então, por isso que um dos detalhes que às vezes eu vejo muito, tem pessoas que, por exemplo, pegam em dinheiro com uma facilidade, mas não conseguem juntar. E aí a gente bota a culpa no governo, a gente bota a culpa nisso, é porque tá tudo caro, é porque isso, aquilo, outro. Mas, primeiro, é preciso analisar um leque de possibilidades. A primeira é, essa pessoa tem educação financeira? Primeiro ponto. Na maioria, nós brasileiros não temos. Já é comprovado. Então, tal que 90% dos brasileiros têm problemas com inadimplência. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com dinheiro. A gente ganha 1.000, aí lá vai o Nubank dá 5.000. Senhor, é vendaval na vida de um sonhador, esses 5.000 no cartão. E aí a gente não tem essa educação financeira. Aí, segundo ponto, a gente tem que verificar. Por exemplo, eu tenho aptidão para ser coach? Beleza, eu posso fazer um curso, eu posso me aprimorar. Mas se você não for uma pessoa desinibida, se você não for uma pessoa extrovertida, que realmente goste do verbo, fica um pouco mais difícil para você conseguir esse sucesso. Então, por isso que, por mais que você utilize frases positivas, mas é bom também você observar suas aptidões, quem você é, o que é que dá certo, o que é que não dá. Né? Então, tal que eu falo muito com a mamãe. A mamãe ela é a pessoa do fenômeno. Ela vê, ela sente, ela sabe. Ninguém precisa nem dizer que ela já sabe. Pra mim que sou filha, isso é péssimo, porque não dá pra eu esconder nada. Mas eu já sou do verbo e me dou muito bem nisso. Entendeu? Então, por que que eu, no espiritismo, é onde eu me encaixo melhor? Dando palestras, doutrinando, conversando com vocês.
Ela não, ela já tem essa... Ver quem foi que abriu a porta, se é encarnado, se é desencarnado, se tá assim, se tá assado, se tá com dor de cabeça, se não tá... É a vibe, é a praia dela. Ok? Beleza, eu com a mediunidade, eu posso me esforçar e chegar ao nível dela, digamos assim? Posso. Mas a minha verdadeira aptidão não vai ser essa. Eu posso aprimorar? Posso. Por conta de eu ter também mediunidade e sensibilidade. Mas não vai ser do mesmo jeito de quando eu estou bem aqui. Aqui é o meu lugar. Entendeu? Então, muitos jovens desejam fazer várias coisas. E aí, às vezes, eu não tenho sorte para o dinheiro, isso, aquilo, outro. Então, nós precisamos observar as variáveis para a gente poder saber se realmente é uma questão de que a gente que não está se dedicando corretamente ou se realmente não está na nossa programação. Então, tem pessoas que realmente, do ponto de vista evolutivo, elas vêm com esses recursos financeiros um pouco mais limitados para que elas aprendam a lidar. Certo? Outra coisa também, tem gente que passa um período. O Raul Teixeira, em uma de suas palestras, ele fala que ele passou um tempo com bastante dificuldade financeira. Até que quando ele começou a mudar a sintonia dele, de tipo assim, realmente a questão da gratidão, de realmente assim, entender que... porque assim, ele disse que a vida dele antes e depois do concurso. Antes do concurso, ele tinha essa questão de vivia reclamando muito, porque ganhava pouco, trabalhava demais, isso, aquilo, outro. E ele vivia nessa corrida para passar nesse concurso, E só que quanto mais ele reclamava, pior ficava. Ficava mais difícil o recurso financeiro, ficava mais difícil ele conseguir se controlar e a reclamação só aumentava. Quando foi um dia, um dos instrutores dele, instrutores espirituais, disse: você não reparou que quanto mais você reclama, pior fica? Será se você não reclamando, não pode ser que melhore? Aí ele parou para pensar, e aí, tá bom, vou seguir esse conselho do mentor. E aí ele começou a aplicar, tirar a reclamação, ou seja, mudar a crença limitante da reclamação e transformar em gratidão. E aí, um tempo depois, ele passou no concurso e começou a ganhar mais. E aí foi que ele não reclamou mais ainda, porque ele entendeu o que o mestre quis dizer para ele. Então, muitas vezes você precisa passar por um período de baixa para você poder aprender com aquele período aí para depois você ascensionar. Então, isso também é preciso ser avaliado nessa questão nossa evolutiva. Então, muitas vezes aí você vê 30 coaches, aí 2, 3 não vingam. Porque são incompetentes? Nem sempre. Mas é porque realmente não está no momento evolutivo deles. Ok? Pode passar. E aí aqui nesse quadro, nós temos as crenças e valores, né? E nós temos os núcleos que o compõem. Sociedade, nossa formação, a educação que a gente recebeu, as nossas vivências, a nossa família. A religião também é importante, certo? Esses fatores aqui, eles podem ser bastante úteis, mas eles também podem nos atrapalhar bastante. Quantas vezes certas crenças de religião atrapalham a pessoa? Como, por exemplo, e eu não estou criticando, gente, por favor, mas nós temos o caso, né, de algumas pessoas que são da Testemunha de Jeová, que elas não aceitam transfusão de sangue. Ou seja, isso é uma crença limitante, porque, às vezes, a vida da pessoa pode necessitar de uma transfusão. E a crença religiosa dela fala mais alto do que a saúde. Então, quando a gente observa essas coisas, a gente percebe quando muitas vezes algumas religiões, elas meio que não se enquadram em determinadas situações da nossa vida. Elas não nos permitem dar esse salto, esse crescimento, certo? E aí nós temos aqui também em contrapartida, nós temos nossos pensamentos, que são os piores ou os melhores de todos. Nossas emoções. Emoções é complicado, gente. Ações igual a resultados. Por que emoções? Por que eu vou focar em emoção? Ok, deixa eu ver como é que nasce um processo obsessivo. Digamos que, como é que você se sintoniza com um processo obsessivo? Não é nem tanto pelo pensamento, mas é pela emoção. Por exemplo, eu não gosto da Semiramis. Um exemplo, tá, amiga? Não gosto dela. Sei lá, algo não sintoniza com ela, não vou muito com a cara dela. Normal.
Mas outra coisa é eu ficar. Por que ela veio com esse sapato aí laranja? Não tem nada a ver com a roupa que ela tá usando. Já é isso. E esse cabelo dela, por que ela não faz uma escova nesse cabelo? Bem que quem tá falando é emoção. Não é mais o pensamento. Pensamento, fato. Eu não me sintonizo com você. Beleza. Mas aquilo ali, de eu ficar incomodada a tal ponto de eu ficar remoendo na minha cabeça, é um fator emocional que está em desequilíbrio. E o que mata, meus amigos, é o fator emocional. Uma coisa é você ter um pensamento X. Queria ser rica. Mas a emoção de quando você olha outra pessoa, que ela tem aquilo que você gostaria de ter, já começa a gerar o emocional. O que muitas vezes nos causa pânico em um assalto, não é o assalto em si. É o fator emocional. Tem pessoas que eu estava assistindo, né? A gente estava assistindo o filme It, o 2, capítulo 2. E muitas pessoas, o filme é besta. Não é, o filme é incrível. O filme é incrível. E aí, no filme, tem uma cena em que... meu Deus do céu, eu esqueci a cena. Ai, meu Jesus. Porque são tantas cenas. É do cara que paralisado. Isso. Eu sei que tem uma aranha lá, brota não sei de onde, que eu também não vou dar spoiler do filme. E aí fica o colega refém da aranha, o outro colega toma a atitude de ir lá e brigar, né, e querer tirar a aranha dele, e o outro colega fica parado. Então, é o fator emocional que é decisivo. O fato de eu atender um cliente e eu não gostar do tom de voz daquele cliente, beleza, não gosto. Mas isso não significa que eu vou tratá-lo da mesma forma que ele me trata. Meu fator emocional, ele tem que se manter pleno. Então, muitas das nossas crenças limitantes, a gente tem que observar qual é a emoção que ela gera. Por que que eu acredito nisso? Por que que eu acredito que eu só seria feliz se eu ganhasse 50 mil reais? Não é porque você ganharia 50 mil reais que iria te fazer feliz. Qual é a emoção daquilo? A emoção de você mostrar para o outro que você ganha bem, de você poder comprar determinada coisa. Qual é o desejo íntimo? É aí que mora o perigo. Porque, como eu disse, você ter o pensamento de você querer crescer, de você querer ser rico, muitas pessoas têm. Quem aposta na loteria é exatamente por isso, porque quer ser rico. Mas qual é o fator emocional que te move por trás desse desejo de ser rico? É para mostrar? É porque você queria dar o troco? É porque você queria mostrar para o mundo que o mundo não é aquilo que ele tinha te dito? Então, por isso que o fator emocional é bastante decisivo. E é por isso que hoje em dia a gente está estudando tanto sobre inteligência emocional. Porque a gente não sabe lidar com essa questão emocional. A gente acha que é a atitude em si. Mas a gente tem que observar o que é que está por trás dessa atitude em si. Ok? Pode passar. E aqui uma colega minha me mandou esse print, né? Aí, Neuza, para a tua palestra. E aí, logicamente, eu resolvi colocar como identificar crenças limitantes, né, que nos impedem de agir. Passei da idade para isso, que eu já tinha falado no começo. Não tenho qualificações necessárias para isso, que nós também já abordamos essa questão. Tenho medo de falhar. E aí, muitas vezes, é esse medo de falhar que nos impede de continuarmos. É preciso sorte para ter sucesso. Como eu disse, não é fator de sorte. Não é fator de sorte. Aptidão, em primeiro lugar. E segundo, fator evolutivo daquilo ali. Se realmente aquilo ali é necessário para a tua evolução naquele momento. Não tenho tempo suficiente. Sou assim, não consigo mudar. Eu tenho ódio dessa frase. Gabriela, né? Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Nunca diga isso. Não estacione. Até pedras saem do lugar. E isso é impossível de fazer. Nunca será se você tiver dedicação. Pode ser difícil a primeira, a segunda, a terceira vez, mas depois você pega o jeito. Entendeu? Então, cuidado com essas crenças que a gente tem. E como eu disse, a questão não é a crença em si, mas a emoção que ela te gera por trás disso aqui. Isso aqui é impossível de fazer. Por que é impossível de fazer? Eu achei interessante que a mamãe, ela estava comentando comigo. Ela disse que conversa com algumas pessoas e ela pergunta, tu tem medo de quê, fulano? Não, dona, eu não tenho medo.
De quê? Não sei. Como assim não sabe? É de caranguejeira, é de sapo, é de alma. Eu vi com uma amiga minha, eu tava comentando com ela, que ela é super curiosa, né, por coisa do espiritismo. Aí um dia eu tava contando pra ela a história, que teve uma vez que eu ia entrando aqui no meu quarto, aí eu abri a porta, eu dei de cara com um desencarnado, ele passando e entrou dentro da parede. Eu olhei, fingi que não vi, eu digo, não. Eu já li isso no Violeta na Janela e é perfeitamente capaz disso acontecer. E aí eu fui contar pra ela essa história. E aí ela disse que agora é impressionada. Toda vez que ela entra no quarto dela, ela lembra dessa história. Eu disse, não, mulher, eu não vou te contar mais essa história não, porque essa daqui é a mais sutil que eu posso te contar. Porque se eu te contar as outras, de gente sentando na minha cama, assim, E aí, eu disse, não te limita nessa, tu estuda o espírito, continua no Violeta na Janela, que é super tranquilo, não precisa escutar meus depoimentos. Então, muitas vezes você tem medo do que exatamente? Você tem medo do que? Ah, eu tenho medo de perder. Perder o quê? Se no final das contas você for prestar atenção, o que é que a gente tem tanto medo de perder que a gente já não tenha perdido em algum momento? Então, esses questionamentos a gente precisa ter em relação a gente, em relação às nossas crenças. Uma grande crença que nós temos, a gente se definir pelo corpo que a gente tem. Eu não sou mulher, eu estou mulher. Porque eu posso vir na outra vida homem. Até porque eu já vim em vidas passadas como homem. Então posso vir novamente como homem. Mas no momento eu estou mulher. Então nós estamos neste momento habitando em corpos. Estamos homem, estamos mulher. Mas em próximas vidas nós podemos estar totalmente diferentes. Pode passar. As 3 maiores características de uma pessoa com crença de não merecimento são perder, não terminar o que começou. Gente, isso aqui é uma doença. Não terminar o que começou. Senhor. É aflitivo. Dá uma aflição. E depois de tudo, recomeçar. E aí aqui essa imagem ela é incrível. A força que um cavalo tem, mas ele está limitado por uma cadeira de plástico. Quantas vezes tudo aquilo que a gente acredita, duvide daquilo que você acredita. Porque pode ter outras coisas que você não sabe. E aí essa imagem, ela retrata bem nossas crenças mais profundas, mais limitantes possíveis. Sabe? Como eu disse, a ilusão da questão da morte, a ilusão da questão do dinheiro. Há muito tempo, há mais de 30 anos atrás, os chineses já previam que o dinheiro de papel ia sumir. E hoje em dia, a gente quase não vê mais. Porque todo mundo faz suas transações com cartão. O Japão já usa o código. Quantas coisas no mundo já mudaram que as pessoas diziam que não ia mudar? Então, essa crença aqui do perder é muito forte na gente. Esse que eu acho o pior é eu não terminar o que começou. Todo dia a gente vai para o trabalho, é 500 coisas para fazer. E aí a gente termina, sai do trabalho. Meu Deus, eu não fiz isso, eu não respondi aquilo, eu não fiz acolá, isso, aquilo, outro. Então, cuidado com essas três situações para que você não se torne esse cavalo. Pode passar. Pode passar, amiga. Tá dormindo. Bom, e no espiritismo? As crenças que médiums, que pessoas que frequentam o espiritismo têm. Todo médium tem que ser Chico Xavier. Gente, é tão impressionante isso. Que a primeira coisa quando a gente vê a mamãe, fulano, senta ali na mesa pra tu tentar a psicografia. A pessoa já senta assim. Nunca vai conseguir. Chico Xavier é único, né? Enfim. Mas a gente tem aquela coisa da gente querer desenvolver tudo. Ei, não, dona Conceição diz que eu sou médium. Ei, tá ali, pipoca na tua cabeça, 30 mediunidades. Não, mas as pessoas chegam aqui dizendo que já vem médium de outro lugar, né? Porque as outras pessoas dizem pra mim que são médium. E aí é uma das primeiras coisas, das primeiras crenças que a gente tem quando adentra o espiritismo, que descobre que é médium, é a gente querer ter todas as mediunidades. Segundo ponto, né? Querer ter todas as mediunidades. Medo de estar vendo e sentindo coisas da própria cabeça, que é a cara da Sueli. Gente, a Sueli é impressionante.
Durante muito tempo, eu conversava com a Sueli, Neuza, eu senti isso e isso, eu não sei se é da minha cabeça. E aí eu sempre recorria à sabedoria de Kardec, porque Kardec, no livro dos médiuns, é a primeira coisa que ele diz. Como o médium saber se ele está sendo real ou não, se ele está sendo real ou fake news. Quando ele sente determinada coisa e que ele nunca imaginou que iria sentir aquilo ali momentos antes. Esse é o primeiro sinal, né? Como, por exemplo, eu não tenho nada contra o Rafael, mas aí do nada eu olho pra ele e tenho vontade de dar uma mãozada na cara dele. Poxa, se eu nunca tive esse pensamento não pode ser meu, porque eu nunca tive nada contra ele. Por que eu vou ter da noite pro dia? Sem ele ter me feito nada. Lá aí a gente recapitula para inteligência emocional, que se você se observar, você não cai nesse tipo de cilada. Entendeu? Então, como diferenciar se é coisa da minha cabeça ou não? Você estava pensando naquilo ali antes? Você já pensou naquilo ali antes alguma vez na sua vida? Não, nunca pensei. Pronto, então não é seu. Simples assim. Medo de não ser realmente médio. Quem nunca? Gente, de vez em quando a gente tem, meu Deus, será se eu sou mesmo? Coisa da cabeça, né? Mas aí novamente eu reforço. Você sentia o que você está sentindo antes? Com certeza não. Medo da tão famosa reforma íntima, que nada mais é do que também uma reprogramação mental. É você mudar comportamentos. Se você só sabe falar com as pessoas gritando, poxa, dá uma maneirada aí. Se você só sabe reclamar, presta atenção qual é a emoção da reclamação. Porque tem gente, como eu disse, a gente acaba se viciando na emoção que aquilo lhe dá. Tem gente que gosta, que é briguento, mas não é porque ela gosta de briga exatamente, é porque ela gosta do trimelique por dentro. A pessoa fica que nem celular quando tá vibrando. Ela se acostuma com aquele tipo de emoção desgovernada. E aí ela acha que não, é porque eu sou mesmo uma pessoa explosiva, é porque tudo que eu quero eu digo. Não, mas é porque a pessoa está viciada naquele tipo de emoção. Aquela emoção do desequilíbrio. E digo, a gente se vicia em emoções equilibradas demais. Medo do poder do obsessor. Gente, o obsessor realmente ele tem algumas artimanhas, algumas técnicas que... Para quem não estuda, não se aprofunda, cai feito um patinho. Mas depois que você aprende o macete, você até escorrega, mas não cai sempre. E mesmo que você caia, você já se toca, já se levanta com uma rapidez bem maior do que quando você é tapado. Quando eu lembro do Harry Potter, que no filme do Harry Potter fala muito sobre os trouxas, né? Que são aqueles que não veem, não sabem da magia, e aqueles que sabem do poder da magia. E eu vejo a gente mais ou menos dessa forma. Quando você estuda, quando você procura realmente se dedicar à questão do espiritismo, você deixa de ser trouxa. Ou seja, você sabe quais são os truques que o obsessor está fazendo. E aí você se prepara melhor. Não significa dizer que você não vai cair, porque nós somos falíveis e geralmente a gente cai. Mas você cai sabendo. Sabe quando você... Eu me lembrei até do show do Whindersson que tem na Netflix. Que ele disse que a coisa mais estranha é um adulto caindo. Porque nunca cai direito, né? Cai engembrada. A criança, ela cai, ela levanta, ó, de boa, já tá afinizada. Chão, criança, tudo a ver. Mas um adulto, não. Então, a mesma coisa. Quando você aprende algumas técnicas, quando você se observa, você até dá aquela escorregada, mas você não cai mais tão facilmente como uma criança. Pode passar. E aí, outra crença limitante, e é a pior de todas, a ilusão da perda e da morte. E o Espiritismo veio quebrar, veio cortar essa crença, quando Kardec provou, através da comunicabilidade com os espíritos, que existe sim vida após a morte, que ninguém perde nada. Muito pelo contrário. E aí, então tá, eu achei incrível essa imagem, porque... Nós médiuns é como se nós fôssemos essa pessoa que é capaz de levantar o véu.
o mundo físico e o mundo espiritual é desse jeitinho aqui. É um véu que os espíritos chamam, que dizem que é um véu muito tênue, muito sutil, que separa o mundo material do mundo espiritual. Nós médios somos as pessoas que conseguem levantar esse véu por um momento. E a gente prova para o mundo que existe dois lados e que a gente trabalha nesses dois lados. Quando a gente começa a sessão, é como se nós médios, a gente pegasse esse véu e levantasse. Quando a gente termina a sessão, é como se a gente colocasse o véu de volta no lugar. Então a gente consegue participar desses dois mundos, nos conectarmos nesses dois mundos, vivendo nos dois mundos. Entendeu? Então por isso que para quem é espírita, realmente o medo da morte não faz muito sentido, porque a gente sabe que não vai morrer. A gente vai mudar. Também que uma colega minha mandou uma pergunta para mim hoje. Neuza, por que da morte do Gugu? Eu disse, olha amiga, se eu fosse Deus, eu poderia até te responder. Mas enfim, eu achei a pergunta dela um tanto quanto leviana, no sentido de que é pequeno demais nós como humanos a gente querer dimensionar certas vontades divinas, certas programações que acontecem na vida de outras pessoas. Mas eu vi uma sensitiva falando que o Gugu, ele era uma criança índigo. Neuza, o que é uma criança índigo? É uma criança que ela é de outro planeta e que ela tem a aura da cor do azul jeans e que é uma criança que vem para transformar pessoas. E a gente sabe que durante a vida do Gugu, ele fez isso, transformou pessoas, né? Com o programa dele, quantas pessoas que eram anônimas se tornaram famosas, quantas pessoas se apresentaram lá. Então, tal que ele, mesmo depois de morto, mas é uma pessoa bastante prestigiada. Você vê que realmente ele tinha essa condição de tocar o público. Isso não é para qualquer pessoa. Mas daí eu querer conjecturar do porquê que ele desencarnou tão jovem. E aí, a sensitiva só disse isso, né? Que ele era um adulto, na verdade, índigo, né? Ou seja, que por isso que ele tinha essa questão, essa familiaridade tão grande com o público, por isso que ele era tão querido e que ele realmente tinha desenvolvido suas capacidades ali dentro daquele nicho, daquele tipo de programação. Agora, do porquê que ele desencarnou, a única coisa que me passa na cabeça é que, no mínimo, a missão dele aqui se findou. E outra, foi sutil, porque não envolveu nenhum karma grande, não foi um acidente, não foi um avião, não foi queimar. Foi o que eu respondi para ela. Eu disse, amiga, do que eu conheço dessa questão kármica e tudo, do muito pouco, na verdade, que eu conheço sobre essa questão kármica, significa dizer que o tempo dele findou. Pronto. Entendeu? Então, assim, certos desígnios que a gente não vai conseguir saber. Mas a gente também não pode entrar em pânico, porque não existe perda. Você não perde ninguém quando desencarna. Muito pelo contrário. Você só muda de plano. É como se fulano estivesse num quarto e você estivesse no outro. Se eu estiver ali no quarto e eu der boa noite para vocês aqui, vocês vão me escutar, vocês podem não me ver. Mas o meu boa noite eu vou dar e vocês vão ouvir. Então eu não estou longe, não estou desconectada. Eu não estou fisicamente, mas eu vou poder me comunicar. Então a mesma coisa com aqueles que se partem, entendeu? A mesma coisa com a questão da morte. E o materialismo, ele trabalha muito para que você tenha muito medo disso aqui. Que você tenha medo de perder o que nunca será seu. E essa é uma das maiores loucuras que a gente vive atualmente na humanidade. É esse medo de perder aquilo que a gente nunca teve de verdade. Porque esse corpo é emprestado. Quando nós o abandonarmos, ele vai voltar a fazer parte da composição da Terra. A gente vai levar só quem nós somos, nossa consciência. As coisas materiais, como vocês escutam aqui sempre os espíritos desencarnados falarem, não levam, não há nenhum deles que tenha dito aqui, ó, eu levei minha casa e ela tá lá, de boas. Nunca você vai escutar um espírito dizer isso. Né? Então, quando a gente se aprofunda nessa questão, principalmente na questão do espiritismo, ele auxilia muito para que a gente quebre essas barreiras
né, a respeito dessas crenças limitantes, desse medo da gente de tanto perder certas coisas, e que a gente, por causa desse medo de perder, a gente acaba perdendo coisas muito importantes. E aí eu me lembro, na última palestra que o Rossandro fez aqui em Teresina, que ele disse: quando as pessoas que você ama morrerem, você não vai lembrar do presente que elas deram para você no dia 12 de agosto de 96. Você não vai lembrar qual é a camisa que ele estava usando no domingo à tarde. Mas você vai lembrar da gargalhada daquela pessoa. Você vai lembrar de como ela cozinhava bem. Você vai lembrar de como ela tinha um jeito peculiar de falar. Você vai se lembrar de como era bom o café que ela fazia de manhã cedo. Então, não vai ser nada exatamente de material que você vai sentir falta. Você vai sentir falta realmente da essência da pessoa. Então, por isso que para o Espiritismo é tão importante a gente ter essa consciência de que a gente não perde nada, a gente se modifica. A natureza é assim. E como as coisas se modificam, nós também precisamos nos modificar. Eu achei muito bonito no filme Avatar. Tem uma cena, né, que eles tentam fazer a transmutação da cientista pro corpo do avatar dela, né? Só que eles não conseguem porque ela estava muito machucada, muito ferida. Mas a essência da consciência dela se une a como é o nome, meu Deus do céu? Esqueci o nome da natureza lá que eles chamam. E é interessante quando ela diz, segundos antes dela morrer, ela diz: eu estou vendo ela, né, que é tipo a mãe natureza, eu estou com ela. Iowa, exatamente. Eu estou vendo ela. Ou seja, mesmo que ela, logo em seguida, ela perde o corpo físico, mas ela entende o que é se unir à grande mãe natureza. Então, por isso que não há essa necessidade desse medo. Quando a gente se conscientiza disso, a gente trabalha nossas emoções bem melhor. Deixa eu passar. E aí, por isso que eu citei aqui também nessa palestra a importância da inteligência emocional, da autoavaliação. A autoavaliação é muito importante. O que é que, por exemplo, por que é que no trânsito alguém te dá uma fechada, tu tem logo vontade de sair e meter a mão na pessoa? Por que é que você tem esse ímpeto? É porque você é uma pessoa cândida? É porque você é uma pessoa iluminada? É porque você teve algum dia de trabalho estressante e você gostaria de projetar aquilo ali em alguém? O que é que te move para determinadas ações? A gente precisa, sim, saber por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou com fulano? Por que eu vou comprar isso? E aí, exatamente para que a gente faça essa autoavaliação, essa reflexão e esse questionamento íntimo sobre nós mesmos e nossas atitudes. Não adianta a gente falar aqui de reforma íntima ou de quebrar clichês mentais e tudo, se vocês não se observarem. Ah, Neuza, eu não vim aqui dar... pensei que tu fosse dar a receita de bolo aqui, como quebrar essas crenças limitantes. Eu não tenho essa receita. Todo dia eu me olho no espelho, todo dia eu penso e raciocino comigo mesmo. Por que eu tô fazendo isso? Por que isso? Por que isso? Porque cada um de vocês vai ter uma receita própria para conseguir se autoavaliar. Mude o padrão de pensamento. E aqui, quando ele muda o padrão de pensamento, nós abrimos na prece, não foi? Deixa eu contar um segredinho para vocês que na maioria das vezes ninguém conta sobre a prece. Rezar é muito importante, mas se você não se sintoniza, não adianta muita coisa. O que eu digo isso? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu voltei a malhar e preocupada agora com vida fitness e tal, isso aqui, colesterol, tal, alimentação, papai, isso, aquilo outro. Aí eu tava conversando com um colega meu, e aí eu tinha falado para ele que eu tinha conhecido o personal e que agora tava conhecendo uma pessoa que era atleta. Aí ele brincou e disse assim: então agora só quer saber do povo fitness. Por quê? Porque como eu mudei meu padrão de comportamento, eu me aproximei de pessoas com a minha mesma preocupação. Preocupação com a alimentação, preocupação com a academia, preocupação com minhas taxas, preocupação com o meu corpo.
Então, se você reza e pede dinheiro para Deus, mas se você é estragado, não vai conectar. Não vai. Você pode rezar muito, mas você não vai conectar. Então, isso é uma das coisas que poucas pessoas contam. Você tem que se sintonizar com aquilo ali para que você realmente receba o que você quer. Não é só que nem aí nas aulas de coach, receba, que eles dizem essas frases, receba. Não é só receber, você tem que se sintonizar com aquilo ali. Por exemplo, quando você está estudando para concurso, é lógico que você vai começar a conhecer pessoas que também estão interessadas em concurso. Aí você já vai começar a falar com pessoas sobre provas, sobre lugares para fazer a prova, sobre questões, sobre tal curso, isso, aquilo outro. Por quê? Porque é aonde você está sintonizado. E aí uma amiga minha estava me falando, e aí eu mudando um pouco do concurso para a questão do relacionamento. Uma amiga minha estava me falando, mulher, eu rezo tanto para Deus afastar o fulano de mim, que eu não quero mais o fulano, tá. Menino, mas na hora que ela vê o fulano na academia, eita alegria grande da mulher. Eu digo, não, amiga, não adianta tu rezar, pedir para Deus afastar, se no fundo, tu ainda quer o fulano. Não sintoniza. Então, se você reza pedindo uma coisa, você tem que se conectar com aquela coisa que você quer, para aí sim seu pedido ser atendido. Então isso quase ninguém conta. E às vezes a gente acha que é só rezar. E por que Deus não está me escutando? Porque você está pedindo, mas você mentalmente não está se sintonizando. Senhor, me tira dessa situação de dívida, mas tu não pode ver um bombom da Cacau Show que tu passa o cartão. Você não está se sintonizando com aquilo que você está pedindo. Senhor, pelo amor de Deus, eu quero estudar. Mas se você não está no núcleo de pessoas que te incentivem a estudar, que você goste de estudar, esse pedido ele vai ficar um pouco complicado de ser atendido. Então, o que vocês quiserem, vocês podem querer, podem pedir, mas tem que se sintonizar com aquilo que realmente querem. O que é que te impede de agir? Do que é que tanto você tem medo de agir, de tomar uma atitude? Né? Eu sei. Você se considera merecedor? Essa questão, Bianchi, é bem importante para que você possa realmente receber e se modificar. E quando eu falo receber, no sentido de você conceber essa mudança em você. Por que você se considera merecedor das coisas? Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa? Também, beleza. Mas o que é que você faz para merecer determinadas coisas? Você reclama mais do que agradece? Você consegue praticar o bem genuinamente sem interesse? O que é que você faz para que você possa merecer realmente a mudança? E aí a autoavaliação e outra coisa também que nos quebra muito as nossas pernas é a procrastinação. A mania da gente deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. E aí, crenças, quais são as suas? E aí você pode modificar, assim, outra coisa também que vários coaches falam. Beleza, se você acha que você não é capaz, o que é que você pode fazer? Como eu disse, para que a gente crie um hábito, leva em torno de 21 a 28 dias para você criar um hábito, ok? E aí uma das primeiras coisas, como a crença limitante ela está no pensamento, é você pensar o contrário. Se você acha que você não é capaz, e aí aparece uma função no emprego nova, e você deve dizer todo dia para você, se olha no espelho, poxa, e diz, eu sou capaz. É uma das técnicas, né, que eu vi em alguns livros que eles falam sobre essa questão de você repetir para você mesmo aquilo que é o contrário da tua crença. Se você acha que você não é capaz, é você repetir para você mesmo, eu sou capaz. Porque você vai criando o hábito e quando você menos espera, você está cumprindo aquilo que você está repetindo. Preste atenção nas pessoas que você admira. É uma dica também para você quebrar crenças limitantes. Porque você admira tanto uma pessoa por ela conseguir fazer aquilo que você não consegue. Te espelha nela, nas coisas boas, claro. Te espelha nela para que você possa conseguir, né, quebrar determinadas limitações mentais e que você possa ascensionar. Tome consciência de quais são as suas próprias forças pessoais, observando as atitudes que inspiram sua vida. Se você acha muito bonito Chico, beleza.
te espelha nele. Claro que você não vai ser igual, mas você pode sim ter atitudes que ele teve, que te inspiram, né? Como, por exemplo, o Chico, ele era uma pessoa que ele gostava muito, tanto de rezar, e ele também era uma pessoa muito simples, muito simples. Então, são características que você pode admirar e que você pode trazer para cá, para te incentivar, para você se tornar melhor. E aí, aos médios, estudem a doutrina para expandir a consciência. A gente só sabe, assim, as atitudes certas para tomar depois que a gente toma consciência da situação. Então, o Espiritismo, ele tem esse papel de nos expandir essa nossa consciência para nos mostrar que nós não somos só o aqui e agora, que a gente é muito mais, que a gente ascende em várias dimensões e que a gente pode fazer várias coisas interessantes para a gente evoluir na nossa encarnação, certo? E aí, o verdadeiro sentido do servir. Eu postei essa semana para vocês no grupo, né, do Vanderlei Oliveira, falando de por que é que tem alguns médios que quando se afastam do grupo passam mal. É culpa da mediunidade? E o Vanderlei disse que não é culpa da mediunidade. O que te faz fraquejar é quando você perde o sentido do servir. Quando você está num grupo espírita, católico, budista, seja lá onde for, mas quando você está em grupo praticando bem, é mais fácil de você aprender, é mais fácil de você praticar. Quando o professor passa seminário e você estuda com os colegas, e quando eu falo estudar de verdade, viu, gente? Não é que nem os seminários que eu fazia, não. Seminários que eu fazia, um fazia, o restante ia para conversar, tocar violão, né? Ver qual era o lanche, essas coisas. Não, quando você se junta de verdade para você estudar, para você compartilhar, você aprende muito mais. Então, a mesma coisa aqui no grupo. Quando você está aqui no grupo, eu falando, a mamãe falando, outra pessoa falando, um exemplo de outra pessoa, aquilo ali vai te fortalecendo, você vai escutando aquilo ali, e aí você vai internalizando e você vai conseguindo praticar, você vai conseguindo ter esse esforço para se tornar melhor. Só que quando você se afasta do grupo, dificilmente você vai para outro grupo que vai te incentivar também a se tornar melhor. Na maioria das vezes você volta para sua rotina normal, para sua casa normal, para os seus problemas normais, para os seus relacionamentos normais, e você perde esse estímulo do melhorar, do servir, do aprender, do desenvolver. E aí, por conta disso, é que você acaba perdendo o sentido do servir. Aí sim, a gente acha que é a mediunidade que está com problema. Mas não é porque você perde a essência do servir. Porque servir em grupo é melhor. A gente vê que Jesus, ele tinha todo o poder para ele salvar o mundo. Mas o que foi que ele fez? Ele selecionou pessoas para fazer parte de um grupo, porque ele sabia que em grupo é melhor da gente vencer as dificuldades. Em grupo, a gente se fortalece muito mais. Então, por isso que o verdadeiro servir nosso, ele está atrelado, principalmente para que a gente aprenda a servir em grupo. Servir sozinho não é muito legal, mas quando você serve em grupo, fica mais fácil. Por exemplo, quando vocês vêm aqui para a sopa, que vocês se engajam no trabalho, e aí a gente vê que tem muita gente que se empolga, que muita gente que vem, participa, aquela coisa toda, e se integra de um jeito que se sente completo. Por quê? Porque estava em grupo trabalhando. Talvez se fosse para fazer uma sopa sozinho lá em casa, para ele mesmo, não teria graça. Porque a graça só tem quando você serve em grupo. Por isso que a gente tem tantos grupos sociais. Hoje mesmo estava rolando na internet uma denúncia, né, sobre o controle de zoonoses e tal. E aí vários grupos de proteção animal se uniram e estão se unindo e se reunindo, aquela coisa toda. Porque quando você serve em grupo, você fica mais forte. E aí Jesus venceu a descrença, venceu os inimigos, venceu a morte e reviveu para nos provar que o universo é do tamanho da força mental que a gente tem. Ele tinha todas as chances de fracassar, porque inimigos fortes ele tinha. Ele convivia numa sociedade extremamente difícil, rígida, cheia de crenças limitantes. Ele venceu essa morte e, mesmo assim, ele provou que em grupo ele conseguia fazer muito mais. Ok? Eu espero muito que eu tenha conseguido auxiliar vocês nessa questão do esclarecimento das crenças limitantes. Como eu disse no começo da palestra, essa é só a primeira sobre o assunto, porque é um assunto muito vasto. Eu ainda pretendo estudar muito mais sobre o tema e
Até a próxima, gente.